Minha gente, mais uma vez, boa tarde. Vamos começar essa roda de conversas sobre o homenageado da tarde, nosso hoje saudoso Dr. Ximenes. Eu vou começar aqui, atenção, cada um vai ter 10 minutos para falar algo sobre o Dr. Ximenes, ok? Vamos começar com o Gisete J. Rodrigues, que parece-me que foi discípulo dele, então deve ter notícias boas, assuntos bons para falar sobre o Dr. Ximenes. Gisete J. Rodrigues, 10 minutos. Pode, ok. Boa tarde, estimado público. Minha história no jornalismo com meu mestre, Dr. Ximenes. Em abril de 1973, Dr. Ximenes estava em frente à prefeitura de Groaíras, naquela casa em que morava o senhor Eloy Vasconcelos. A prefeitura de Groaíras naquele ano funcionava. E eu vi lá da casa do Chico Antônio, eu estava lá sentado, juntamente com o meu colega João Evangelista Ximenes Cassimiro, quando eu falei com o João, vamos conversar com o Dr. Ximenes, eu tenho vontade de conhecê-lo pessoalmente. Até que o João foi me acompanhando, fui até lá, em frente à prefeitura, estava quase saindo no carro dele, Dr. Ximenes, quando eu o abordei. E falei para ele que tinha vocação, tinha aquela vontade de ser um dia um jornalista. Gostava muito do trabalho dele, a divulgação de Groaíras nos jornais de Fortaleza. Correio do Ceará, Unitário, também a Tribuna do Ceará e o Correio do Interior. Eu era menina, assim, tinha uns 10 anos, eu lia o Correio do Interior. Achava aquilo um trabalho belíssimo dos jornalistas do interior da época em defender suas causas, suas cidades. Não é como hoje que tem vez e voz, tem a rede social para você divulgar, reclamar. Naquele tempo não. Os jornalistas do interior eram os verdadeiros heróis. E o Dr. Ximenes foi um herói nessa parte aí. Os congressos, bom, para continuar a história, então eu pedi ao Dr. Ximenes uma chance. Ele disse, pois, o que você deseja? Eu quero mandar para você as notícias de Groaíras, para você publicar nos jornais da capital. Aí, pois, mande. Aí eu comecei a mandar para ele, mandava pelo correio, escrita à mão mesmo. Naquele tempo a gente conseguia uma máquina de escrever, de datilografia, era artigo caro, ninguém podia comprar, era caríssimo. Eu não tinha condições de comprar. Então eu mandava por escrito, ele lá recebia, lia e repassava para a máquina de datilografia, digitava. Aí o primeiro artigo que foi publicado no dia 8 de maio de 1973, há, portanto, 49 anos. Foi a primeira matéria que eu apareci juntamente com o Dr. Ximenes. O nome dele estava em letra maiúscula e o meu ao lado, em letra menor, porque ele era o correspondente oficial. Daí em diante ele me entregou a Tribuna do Ceará. Fiquei divulgando Groaíras por muitos tempos. E esse jornal eu guardei, esse recorte eu tenho. Eu tenho aqui em mãos o recorte. E continuando a história, eu fui aos congressos de jornalista, 4 congressos com o Dr. Ximenes. Fui ao congresso de Guaramiranga em 1977. Depois eu fui ao congresso de Aracati em 79. Em 82 eu fui ao congresso do Maranguape. Em 85 ao congresso do Passaré, da SEG. Esses congressos de jornalistas eram promovidos pela Associação Cearense de Jornalistas do Interior, a SEG.
da qual o Dr. Ximenes fazia parte. Ele era um dos fundadores e diretores. E, por sinal, ele foi presidente da SEG de 71 a 73. E, naquele ano, foi realizado em Sobral o Congresso de Jornalistas do Interior, promovido pela SEG, e o Dr. Ximenes estava lá presidindo o Congresso. Ele foi o presidente do Congresso, no bicentenário da cidade de Sobral. Ele teve essa honra de presidir o Congresso. Eu não fui na época, porque eu ainda era um adolescente muito tímido, eu quase não saía de casa, eu não tinha, assim, conhecimento com o público. Eu não fui ao Congresso, mas ele me convidou na época. 10 minutos já passou, doutor? 3. Então, eu fiz aqui por escrito, mas vai demorar, se eu vou ler, não vou ler. Eu vou só resumir aqui. Aí depois, sim, nos congressos, ele apresentava as reivindicações de Groaíras. Juntamente com ele, nos 4 congressos que eu participei, nós fizemos reivindicações ao governo do Estado, aos órgãos estaduais da época, para que beneficiasse Groaíras, com estrada, asfaltamento da estrada Groaíra-Sobral, sistema de telefonia da Teleceará, também sistema de abastecimento de água, e outros pleitos, outros pedidos, que aos poucos foram sendo atendidos pelos órgãos estaduais. Bom, e sobre outra história que eu tenho a contar. Eu agradeço muito ao Dr. Ximenes por ter essa vocação para o jornalismo, porque ele foi o meu mestre. Eu fui o pupilo do Dr. Ximenes. Ele se preocupava muito comigo. Quando eu fazia alguma matéria que fugia à lei da imprensa, cometia alguma gafe, ele ficava preocupado. Como um filho fica preocupado, como um pai se preocupa com o filho. Eu tenho na conta do meu coração com o Dr. Ximenes como meu segundo pai, na área do jornalismo. A ele eu devo essa vocação. Hoje eu sou feliz porque sou jornalista profissional, tenho um registro profissional. Recebi o registro profissional do Ministério do Trabalho, graças aos meus trabalhos de divulgações de Groaíras nos jornais Tribuna do Ceará, no jornal O Povo e depois no Diário do Nordeste. Um assunto interessante, um fato interessante é que o Dr. Ximenes também me indicou para ser correspondente de Groaíras no jornal Diário do Nordeste em 1982, um jornal que estava sendo fundado pelo Edson Queiroz, pelo Grupo Verdes Mares. Eu fiz parte como o primeiro correspondente de Groaíras, oficial do Diário do Nordeste, de Groaíras, no jornal Diário do Nordeste, na página do interior, a qual tinha como editor-chefe o meu amigo jornalista Dr. Guzmão Bastos. Ao Dr. Ximenes eu agradeço muito por ter ingressado mais tarde, ter sido convidado para ser o redator-chefe das notícias do Região Norte, o tabloide, que saía às quartas-feiras em Sobral. Circulava na Região Norte o jornal, o tabloide Região Norte, que era redigido por mim nas notícias de política, esporte, e outras em geral. E é isso aí, a minha história com ele é essa aí. Se ele estivesse aqui nesse momento, eu diria a ele: muito obrigado, meu mestre. A minha palavra seria esta. Minha gente, o Zé Gildo reside lá em Itabaracá, exatamente próximo à Capela São José, que foi, na verdade, o Dr. Ximenes que praticamente construiu. Essa é que é a grande verdade. A ajuda financeira, talvez a família não queira nem que se diga isso, mas a ajuda financeira do Dr. Ximenes naquela capela, talvez 70%, porque na verdade a paróquia não podia arcar
com a compra de material, mão de obra, e o Dr. Ximenes foi o verdadeiro campeão, idealizou e construiu a capela. Zé Gildo, você ali vizinho, conte alguma coisa, ou muita coisa em 10 minutos, do Dr. Ximenes. Senhora presidente, demais participantes dessa sessão solene, vou tirar aqui a máscara, sou meio afônico. Dr. Ximenes, para nós, sabemos que Gruaíras tem muitos filhos que a gente deve ser a eles nesse passo que Gruaíras existe. Mas o Dr. Ximenes, para nós, estava lembrando aqui a primeira notícia daquele jornal, daquele apanhado de jornal, eu lembro ainda daquela data, daquele 27 de setembro, melhor, 27 de março de 1994, quando veio aquela chuva torrencial, que diz que o jornal aí a notícia, dia 28 já estava baixando as águas. E aí, doutor Ximenes era aquela pessoa, no meu ver, sempre trazia um jornalzinho para mim. Era aquela pessoa que gostava de Gruaíras, assim como ele gostava do Montese, lá em Fortaleza, lá da Capela de Nazaré. Quer dizer, o doutor Ximenes foi aquele homem que ele amava essa Gruaíra. E o fruto maior que ele fez para nós, lá da nossa querida Itamaracá, foi aquela capela. Houve reuniões anteriores de chegar, houve. Mas a coisa não andava. Aí ele chegou e foi para frente, como que ele fosse o patrocinador de tudo aquilo. Dizendo ele que tinha alguém que ajudava ele. Mas eu acredito que aquelas ajudas maiores do bolso dele. Porque nunca faltou um trabalhador que trabalha naquela construção da capela. Ele nunca deixou faltar dinheiro. Sempre alguém me dizia que ele trazia tudo direitinho. Fez reuniões com a comunidade, até para a gente discutir o nome do nosso padroeiro, São José. Na hora ele falou aqui, tinha José, homenagem ao seu José Alves, pai dele, que onde lá é construído, foi edificada a capela de São José. Aí José Arthur Guimarães e outros Josés, até eu estou no meio desses Josés. Quer dizer, que ele fez aquilo ali numa naturalidade tão grande, com um esforço tão grande dele, que eu sei que ele se esforçou-se muito, que às vezes, acredito eu, como já disse o doutor Gilberto aqui, acredito que ele fez a maior parte daquele ali do bolso dele. Se não fosse o doutor Ximenes, nós teríamos aquela capela tão bonita, e é um patrimônio da nossa comunidade, que a nossa maioria aqui somos católicos. E é uma coisa muito que se diz necessário uma comunidade ter uma capela. Principalmente quando ela é uma capela grande. Acredito eu que nós tivéssemos feito uma capela também. Mas bem abaixo daquele monumento que tem ali, da edificação que tem ali. A gente é muito grato, doutor Ximenes. Porque se não fosse ele, tem certeza que Itamaracá ainda hoje não tinha uma capela daquela. Inclusive, para aqueles que não sabem, que nós tínhamos pensamento de criar o distrito de Itamaracá. Tanto eu como outras pessoas. E precisava para aquilo ali o quê? A escola, vários itens. Entre eles a capela, um cemitério, ou o terreno do cemitério foi feito, que infelizmente até hoje não fizeram
cemitério, mas já tem um terreno do lado. Desde aquela época que se criou o distrito. Se não fosse o Dr. Ximenes, talvez não tivesse nem sequer o distrito de Itamaracá hoje. Quer dizer que nós somos agradecidos por tudo aquilo que o Dr. Ximenes fez na vida, que sempre engrandeceu o noticiário dos jornais, coisas boas e os acontecimentos de Groaíra. Então, eu, como representante por vários anos na Câmara, já era grato e hoje muito mais. Com essa passagem dele para o outro lado, não tinha um momento melhor para me deixar passar em branco do que esse. E eu agradeço a família do Dr. Ximenes pelo carinho que ele teve com Itamaracá. Muito obrigado, que Deus dê um bom lugar a ele lá no reino da glória. Estamos conversando sobre a trajetória existencial e também profissional do Dr. Ximenes, que deixou o seu legado sólido, que jamais a gente esquecerá. A Aline tem uma passagem de Dr. Ximenes para nos contar. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Como o Dr. Gilberto já me apresentou, sou a Aline, uma jovem estudante. Fui convidada pela Edna, minha professora e amiga também, e vim aqui partilhar alguns contatos breves que eu tive com o Dr. Ximenes e que me marcaram profundamente. E, para iniciar, teve um fato que foi o primeiro contato que eu tive com ele, quando, em 2015, ele lançou o livro sobre Groaíras, reunindo 50 anos de fatos jornalísticos sobre a cidade. E eu tinha mais ou menos 11 anos na época, e fui toda curiosa, depois da missa, naquele momento ali ao lado da paróquia, perguntar sobre do que se tratava esse livro. E eu lembro que, com toda a paciência e aquele carinho, aquele sorriso, ele me explicou e despertou minha curiosidade sobre a história de Groaíras. E eu lembro que eu insisti muito para que meu avô, seu Antônio Maciel Braga, comprasse esse livro para mim. E depois que a gente comprou, eu devorei esse livro em um mês. Li todos os fatos e me despertou curiosidade como essa terra tem tantos filhos ilustres, tantos fatos. E vi em cada linha que ele escrevia esse amor que ele tinha por essa terra. Como jovem, a peça que foi apresentada aqui sintetizou muito do que Dr. Ximenes marcou para mim. O bonito da vida é a gente construir esse legado que talvez ele nem lembrasse do que ele fez por mim, mas mesmo com esse breve contato, ele marcou profundamente a questão da descoberta da vocação. Hoje eu curso odontologia e ele tem uma pontinha nisso, né? Como cirurgião dentista, formado pela UFC. E mais do que uma vocação profissional, o que eu pude observar nesse breve contato, daquele senhor que tinha um vigor, que às vezes não falta, né? Um vigor de dar inveja, que dirigia de Fortaleza a Groaíras para participar de uma sessão na AGL, aquele senhor sorridente que se entregava naquele momento, dava tudo de si, estava presente de coração e de alma. Eu pude perceber essa questão da vocação é muito além do que aquilo que a gente escolhe para viver no âmbito profissional. Dr. Ximenes não era só um cirurgião dentista, não era só um escritor, um jornalista. Dr. Ximenes também foi um bom pai, constituiu uma boa família, era um senhor caridoso, mais do que ajuda financeira, ele era um homem solidário, cheio de virtudes, que sempre se esvaziou de si. Foi um homem muito nobre. E todas essas homenagens, elas só têm sentido, e nós todos aqui temos temos esse afeto em relação ao Dr. Ximenes por causa
do homem que ele foi, porque o serviço, como a professora Edna apresentou, o serviço é o que marcou a vida do Dr. Ximenes. Todas essas homenagens, esses méritos, essas medalhas, toda a honra que ele teve, foi por causa de se esvaziar de si e, com suas virtudes, sempre servir ao outro, se preocupar ao outro, na sua família, com seus amigos, na sua profissão. E é por isso que ele se destacou. Por isso que ele era um homem alegre, de paz, de bem com a sua alma, como o Dr. Gilberto falou. E mais do que uma vocação profissional que me inspirou a hoje estar cursando a odontologia, o legado dele que fica para mim é esse homem que sempre buscou se esvaziar e dar tudo de si, entregar-se sempre. Eu não vou me estender muito, mas é exatamente tudo isso que foi apresentado aqui na peça. Às vezes a gente se preocupa, inclusive a minha geração, se preocupa muito o que eu vou escolher para a minha vida, como se aquela profissão fosse me definir a vida toda. Mas, na verdade, tudo o que a gente é, em essência, é o que define as nossas escolhas. Então, o que ficou para mim marcado é esta nobreza, esse homem cheio de virtudes, que, além da vocação profissional, foi um homem de fé, foi um bom pai, como eu já apresentei, foi um homem família e enobrecido. É isso. Obrigada. Minha gente, Groaíras está sendo palco, está sediando grandes talentos. Obrigado, Aline, você deu um depoimento belíssimo. Minha gente, comadre Zumira, eu adoro ler os textos dela no Facebook, já convidei para ela escrever alguma coisa, não tenho tempo. Tem tempo, comadre. Você tem que deixar a sua marca registrada. Além do que você já escreve, tem que escrever um livro. Comadre Zumira vai dar o seu depoimento, fique bem à vontade. O que é que você tem para nos contar sobre este grande groairense, Dr. Ximenes? Bom, Dr. Ximenes, para mim, eu acolhi como um familiar, porque ele é sogro do meu cunhado José Arteiro Teixeira Melo, Tereza, minha concunhada, pessoa muito boa, me dou muito bem com ela. E através deles, a gente tinha um contato. Às vezes, quando eles vinham a Groaíras, ele comparecia à minha casa, e eu achava que o Dr. Ximenes era uma pessoa muito humilde, muito amoroso, pela forma como ele tratava a gente. Sempre que ele me via, ele sorria, gente boa, oh, vida boa. E aquilo para mim, assim, agradava, a pessoa muito alegre, muito espontâneo. Então, me marcou muito uma vez que eu fui na casa dele em Fortaleza, e ele foi com Augusto, e ele me convidou para conhecer a casa dele, me mostrou todos os compartimentos da casa, e me levou até o escritório dele, onde ele estava escrevendo esse último livro que ele lançou. Aí ficou me mostrando, assim, algumas páginas, eu ainda nem tenho o livro, quero adquirir. Pois é. Então, assim, eu tinha um carinho muito grande pelo Dr. Ximenes. E como o Dr. Gilberto me dá muita corda e diz que eu escrevo bem, eu fiz um textozinho para ele, em homenagem no dia que ele faleceu. E eu vou ler aqui. Dr. Ximenes, eu gostava muito de ouvir sua agradável conversa, intercalada por rimas de inteligentes versos. Contava toda a sua história da roça à capital,
levando consigo uma fada que lhe deu apoio total. A caminhada foi longa e difícil de trilhar. Não temeu as tempestades na batalha que enfrentou. Foi subindo devagar e no topo ele chegou. O homem humilde aprendiz foi um vencedor feliz. Viveu muito, viveu bem. Plantou da vida a boa semente. Honrou a Deus, à família e ao próximo. Germinou frutos do bem. Terminou a caminhada. Hoje, acenando para nós, num adeus bem sorridente, vai com Deus morar no céu e colher de uma vida melhor nova semente. Nosso abraço fraterno a toda a família, Zumira Antônio Augusto e família. Beleza, comadre Zumira. Emocionante até. A humildade do Dr. Ximenes. Certa vez estava dando uma palestra o grande jurista Rui Barbosa, cabeça chata lá da Bahia. Aí um ouvinte lá do meio do povo disse: doutor Rui, deu um conceito de humildade. Humildade, ele disse, a humildade é a matriz geral da felicidade humana. É a matriz universal da felicidade humana. Então o doutor Ximenes possuía essa grande qualidade, humilde, simples, falava com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, e no fim dizia: ô vida boa. Bem, aqui está a netinha dele, Aline, não é Aline? Aline Iane, Maria, velha bicho para esquecer. Bem, ela nasceu, criou-se, hoje é mãe de família, mora em Groaíras. Ela conheceu bem de pertinho o vozinho que ela tinha, não é verdade? E a vozinha também, dona Lili. Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer por esse momento, né, de homenagem ao meu avô. Com imensa alegria que a gente recebe e nos conforta nesse momento. E eu, desde a missa, né, eu já venho pensativa no que falar, né, do meu avô, porque, na verdade, não lembro, assim, de um momento. A gente lembra, eu estou aqui especialmente do Dr. Ximenes família. Ele é o patriarca, tipo assim, nossa família é a família Ximenes, para quem conhece, sabe que ele é a nossa referência, ele é o nosso elo, assim como a minha avó, mas, né, até o momento que ele esteve aqui presente conosco, nessa vida, ele era o nosso elo maior. É aquele que a todo momento ele queria ver a família unida e reunida. Ele fazia tudo, né? Nós tivemos muitos e muitos momentos, era praticamente sagrado. Eu me lembro desde a infância que todos os finais de semana tínhamos que estar juntos. Não era simplesmente, né, o fato dele ter tido filhos e os filhos, né, terem formado suas famílias e iam para o mundo. Não, ele sempre quis, fez questão, né, de todos nós estarmos juntos. Isso é muito vivo na minha memória. Quando a gente, para quem não sabe, a gente tem uma casa no Icaraí que ele, né, fez questão de ter aquela casa para proporcionar esse momento de lazer entre todos os filhos, né, todos juntos. E eu acho que foi o que fez a essência, né, de todos nós, enquanto família, enquanto união. Existiam brigas inúmeras, mas eles tinham ali aquela referência de igreja, né, de Deus acima de tudo, a família em segundo lugar. E não tem como, a gente viveu, né? Ele tem muito na minha cabeça aquela frase, né? A palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, ele era exemplo. Ele ainda é exemplo, né? Como ele mesmo falou, eu não quero ser esquecido, e jamais.
porque ele foi. Né? O que a gente leva da vida, é a vida que a gente leva. Né? E ele fez jus a essas duas frases que ficam muito bem na minha cabeça. E meu avô nunca vai deixar, né, essa memória viva. Meus filhos, eu fiz questão, né, até meu filho de 8 meses, ele conheceu, registrei esses momentos, ele precisa saber. Ele está lá, foi o santinho de 7º dia, depois vocês vão receber, que está lá na minha geladeira para que ele nunca seja esquecido. Né? Não é simplesmente uma pessoa que foi referência, mas ele me fez. Eu sou a essência, né, do que ele foi. Eu não preciso dizer aqui que ele foi um grande dentista, que ele foi um grande jornalista. Mas ele foi o homem, como a Aline bem colocou. Ele integrou várias dimensões da sua vida que o fez grande. Um grande homem, não um homem grande. Então, essas dimensões é o que deixa realmente ele ser o ser que não vai ser esquecido. Ele viveu, ele não existiu, né? Como bem foi colocado aqui na peça. É só agradecer e pedir que cada um de vocês aqui na academia nunca, né, deixe ele esquecido. Sempre tragam essa referência que hoje bem colocada aqui nessa homenagem e levem adiante. Sempre tenham ele como referência de humildade, respeito, cultura. E como minha mãe deve colocar aí ao final, ele foi uma pessoa muito resiliente. Eu nunca pensei que meu avô, com 99 anos, ele deixou de ver direito, mas nunca deixou de se atualizar. Ele deixou de escutar direito, mas ele nunca deixou de se atualizar. No momento que ele deixou de dirigir, pronto, ele vai cair na depressão. Deu-se um jeito, aceitou, foi tranquilo. Quando parou de ouvir direito, botou a televisão no máximo lá, mas ele escutava todas as notícias. Quando deixou de enxergar, primeiro que chegava lá, lê aqui o jornalzinho para mim, por favor. Então, ele não deixava nem a cabeça dele ficar esquecida, literalmente. Ele viveu intensamente até os últimos minutos da sua vida. E como Jesus na cruz, ele sabia que ia morrer. E chamou, né, naquele momento, Deus para estar ali. E eu tenho certeza que está lá contando os seus versos, junto com os demais poetas que lá estão. Obrigada. Dr. Ximenes viveu conosco 99 anos, 7 meses e 4 dias. Conviveu conosco aqui na Terra. Pessoal, quem vai agradecer é a presidente, mas eu, como mediador desta mesa de conversa, muito obrigado a todos vocês.